Bom dia, irmãos. Eu creio que é um pouco cansativo um assunto após o outro, mas de certa forma nós estamos aqui agora para dar continuidade ao seminário anterior, onde nos deu um panorama geral, histórico, e agora nós precisamos seguir adiante. Eu sei que quando nós sabemos que tem algo que nós precisamos colocar em prática e não sabemos a metodologia, não sabemos como realizar. Então o Senhor também tem essas instruções para nós e nós vamos procurar delinear para os irmãos a realidade e também aquilo que o Senhor poderá completar a partir de instrumentos viáveis e possíveis nestes últimos dias. Em primeiro lugar, eu separei aqui, ao ouvir a irmã Cleuma, eu separei um versículo muito interessante, muito importante e que fala muito forte também ao meu coração como mãe. Está lá em Salmos 127, nos versículos 4 e 5. E eles dizem assim: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Queridos, quem são aqui os que têm filhos? Os que têm filhos em idade de desenvolvimento educacional. Bendito seja o nosso Senhor. Eu os tenho, mas já os entreguei nas mãos do Senhor, já estão na missão. E eu sempre disse a eles, eu não os estou criando para o mundo. Então eu creio que seja esse o desejo de um pai e de uma mãe cristãos e adventistas, ou seja, aqueles que têm consciência que breve virá o nosso rei, não é mesmo? Então, queridos, nós viemos tratar de assuntos pertinentes, então deixamos como título Herodes não morreu. E tratando, versos educação domiciliar. Quando nós dizemos Herodes não morreu, foi inspirado numa fala do meu esposo. Porque de vez em quando ele percebe certas situações e ele diz assim, Herodes não morreu. Ele está sempre perseguindo os aparentemente os mais frágeis. E ele perseguiu naqueles tempos de Jesus, era no caso Herodes o Grande, ele já tinha conquistado muita coisa, porque ele deveria deixar que as crianças, elas pudessem incomodá-lo. Na realidade, os grandes tiranos, eles sempre pretendem destruir aqueles a quem eles temem. Imagina uma criança bem treinada. Vou abrir uma pequena janelinha aqui. Conta uma história de... no Grande Conflito, né? O menininho, a história dos mártires. Então diz, o menino, ele foi criado por um pai, naquela época das grandes perseguições, e ele foi criado por uma família que praticava a verdadeira educação, não propriamente com esse nome. Mas na hora em que o pai estava sendo imposto a esse pai que ele se entregasse, senão o menino morreria, que ele negasse ao Deus que nós professamos, o menino ele estava tão bem instruído, um menino de 10 anos conta a história, e isso é uma história real. O menino, ele tinha uma educação tão sólida, cristã, que quando o pai foi intimidado a perder
a vida do filho. Quem conhece essa história aqui? O que é que aquele menino fez? Papai não confessa. Papai não confessa. E o pai foi reforçado na fé pela coragem daquela criança. E o menino entregou a própria vida por amor de Deus. Uma criança de 10 anos. Quem aqui está preparado para criar o seu filho, se possível for, para entregar a vida dele a aqueles que pretendem destruir com a nossa fé? Queridos, nós não devemos criar os nossos filhos para o mundo. As nossas crianças, elas estão sendo criadas cheias de tati-bitates. Elas comem na hora que elas querem, elas brincam na hora que elas querem, elas ganham os brinquedos que elas querem na hora que elas querem. Essa educação é a educação de Babilônia. É a herança do Egito. E nós não queremos isso para os nossos filhos, porque o que nós pretendemos para os nossos filhos é a eternidade, ou não? Só quem teve a dor do parto sabe o que é devolver o seu filho para o sacrifício. Então vamos lá? Quando nós tratamos da educação domiciliar hoje, há muitos equívocos, irmãos. Porque hoje em dia, no Brasil, está crescendo o número de famílias que adotaram a educação domiciliar, mais popularmente chamada de homeschooling, certo? Então, é o que nós vamos ver aqui. No momento, eu vou posicionar os irmãos. Eu sei que... Quem aqui está acompanhando a ANED, está acompanhando as notícias? Quem é que está acompanhando aqui? Então, queridos, se por acaso eu estiver com alguma notícia atrasada, me ajudem. Tudo bem? Tá? Porque eu sei que quando esse vídeo sair, nesse primeiro bloco, com certeza a gente vai estar um pouquinho atrás, tá bom? Então vamos lá. Ele é Herodes o Grande, mas Herodes o Grande ficou certo dia profundamente perturbado, lembra disso? Lá em Mateus 2:3. É que alguns magos lhe tinham anunciado que havia nascido o rei dos judeus. E suposta grandeza de Herodes, daquele momento em diante, se apequenou ainda mais até ficar do tamanho de uma única e determinante preocupação. Quem era esse que poderia derrubá-lo do trono? Olha, ninguém nem tinha dito que alguém pretendia derrubá-lo do trono, certo? Porém, ele sentiu esse tremor. Queridos, somos um pequeno povo e nós temos que prestar bem atenção. Somos um pequeno povo e parecemos muito frágeis. Mas quem está adiante de nós é o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero encorajar os irmãos. Vamos falar sobre o homeschooling, né? O que está acontecendo hoje? Cerca de mais de 16 mil crianças no país têm a casa como sala de aula. E a procura pelo método de ensino aumentou 916%. E aí eles vão desfilar aqui com vários motivos. Mas eu quero limitar para que nós possamos saber quais são os nossos motivos. Porque os motivos são porque a educação está fraca, por causa do bullying que o meu filho sofre na escola, é porque eu não tenho dinheiro para colocar numa escola de alto padrão, é porque eu gostaria que meu filho tivesse uma educação mais flexível, tá? Então, existe uma demanda, tá, de ofertas também, de apoio para esse tipo de intenção. Porém, nós vamos avançar. Vamos lá. Eu estou avançando, mas é porque tem muito material, tá, queridos? Vocês vão poder ter acesso depois. Quem chegou agora vai poder ter acesso depois. E aí vai falar também sobre a Constituição Federal, que aponta nitidamente para a obrigatoriedade da presença do aluno na escola. Então, pelos motivos os quais os irmãos já viram, históricos, porque hoje
os governos, eles impõem que tem que ter obrigatoriedade das crianças dentro das escolas por causa da influência. E aqui vai contar a história de uma família cristã que pretendeu, então, fazer a educação domiciliar. Não diz aqui se essa família ela é adventista ou não, tá? Mas aqui embaixo ele diz assim, olha, que a tecnologia nunca fez parte da rotina dessa família, que é cristã e tem a Bíblia como base até para os estudos. Por conta disso, o segundo filho, aí no caso da mãezinha se chama Adna, tá? Sofria muito na escola. Ele não conseguia conviver com outras crianças que zombavam dele. Era um sofrimento. Depois que percebi essa situação, resolvi que ele seria o próximo a sair da escola. Próximo por quê? Porque ela tinha outros filhos, tá bom? Então, mas olha só a intenção dessa mãezinha, de forma independente, ela pretendia traçar o plano da educação dos seus filhos através da Bíblia. Não é interessante como o Espírito de Deus, isso é hoje, como o Espírito de Deus tem agido? Agora ela vai falar da irmã dela, da filha mais velha, né? Que é a Letícia, que é a irmã mais velha, que também estuda em casa. A Letícia era a única que ainda frequentava a escola, mas ela ficava muito à parte do que acontecia na nossa família. Por esse motivo, decidi que o melhor caminho seria tirá-la também. Nesse caso aí, já é uma menina mais velha. Ela já tinha 15 anos de idade. Então, ela foi retirada tardiamente da escola secular, da escola pública. Tá? Então, mas ela já tinha passado por todo aquele processo das metodologias que tratam de impor aos nossos filhos aquilo que eles devem pensar, aquilo que eles devem gostar, aquilo que eles devem fazer, certo? Então, mas ela não teve muita dificuldade com essa filha, não. Dada o quê? As intenções. Lembra que a irmã Cleuma falou que o Senhor, ele pode remir as nossas faltas, né? Então, isso está acontecendo, tá? Agora eu quero tratar aqui da pesquisa feita pela NED, que diz que 32% dos pais acham que os filhos terão uma educação mais qualificada fora da escola. E 25% declaram problemas relacionados aos princípios de fé da família. Violência e bullying também foram as principais motivações declaradas pelos pais para apostar no ensino doméstico. As famílias que adotam o método garantem que, em casa, as crianças não ficam sem suporte. Elas seguem o roteiro definido, com o uso de apostilas e livros baseados no currículo formal escolar. Queridos, o grande equívoco é acreditar que ensino domiciliar é levar a uma sala de aula para dentro da sua casa e utilizar materiais pedagógicos, materiais didáticos formulados, tá, formalmente para escolas seculares ou para escolas com currículo comum, tá? Ou muitos pais entram em contato conosco para saber se nós trabalhamos de acordo com a base curricular nacional, com o ensino curricular comum. E às vezes tem muita dificuldade de entender. Outro equívoco é se as nossas crianças estarão preparadas para participarem de concurso, para fazerem um vestibular, para ingressarem no mercado de trabalho. Queridos, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, possa aclarar a nossa mente. Porque nós não podemos pretender servir a Deus e crer que nós precisamos dos artifícios deste mundo para educarmos os nossos filhos. Nós temos acesso a uma educação superior. Queridos, ouçam isso. A Igreja Adventista, ela recebeu um tesouro nas mãos. Nós temos acesso à educação superior e é eterna.
Os nossos filhos não estarão preparados para atuarem no mercado de trabalho. Eles estarão preparados para socorrerem vidas, onde quer que eles estiverem. Olha, eu estive com o meu filho numa situação cotidiana, uns meses atrás, e nós paramos numa curva, ele que dirige, né, meu motorista. Então, nós viramos numa curva e alguém bateu na nossa traseira. E a gente olhou para a cara do outro e falou assim, alguém bateu em nós. Aí eu disse, eu acho que bateu, mas a gente estava num trânsito intenso, mas mesmo assim a gente falou assim, nós temos que saber o que aconteceu. Saímos do carro, havia uma senhora desesperada, mas ela estava muito desesperada. E ela falou, ai, meu marido, eu acho que o carro devia ser do esposo. E ela desesperada, e aí o que nós fizemos, a sintonia com meu filho, nós olhamos para ele, vamos orar no meio do trânsito. Então nós oramos e aquela pessoa, ela teve o seu coração acalmado naquela mesma hora. Eu digo o seguinte, é que aquilo dali foi o resultado de uma vida inteira de convívio com as misericórdias do Senhor. Queridos, quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, o amor de Deus se manifesta na nossa vida no dia a dia. E outra coisa, aquelas pessoas que são geradas do Espírito, elas são indispensáveis em quaisquer que sejam as áreas de atuação nessa sociedade. Então nós não devemos estar preocupados, até porque os nossos filhos foram chamados para recepcionar o nosso Senhor Jesus quando Ele vier sobre os ares. Nós cremos que estamos educando a última geração da Terra, ou não? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de lei, tá, que ainda precisava nessa época ser analisado. Ah, tá, desculpa, quem é? Quem quer? O meu sobrinho, ele fez administração aqui, fez engenharia e procurou trabalho e não conseguiu, foi para a Austrália. Lá ele está trabalhando e está fazendo um curso de carpintaria. A gente percebe o seguinte, que muitas vezes aqui no Brasil, no caso dele, morava, nunca trabalhou, foi embora, procurou trabalho aqui, não encontrou, foi lá fora, está trabalhando lá fora e falou o seguinte, olha, eu vou ganhar dinheiro fazendo carpintaria, coisa que eu nunca imaginava. Coisa simples que alguém poderia ensinar e lá ele está muito feliz da vida, trabalhando, aprendendo algo que ele jamais imaginou na mente dele fazer isso. Eu recentemente estava vendo um livro de uma inglesa que foi para Dinamarca. E ela mostra exatamente o contraste, porque nós vivemos uma sociedade capitalista e precisamos sobreviver. Quanto mais qualificação, melhor o seu salário e as condições da sua família. Lamentavelmente, o nosso país acaba trazendo para esse lado e Deus mostra a simplicidade da vida que nós deveríamos buscar e orientar os nossos filhos a viver assim. Amém, isso mesmo. E diz assim, as metas, tá, do governo para o início deste ano de 2019 foi que até em 100 dias eles deveriam demarcar, né, os projetos que seriam votados, né? Não foi isso? Sendo que isso não aconteceu. Esse projeto de lei foi do dia 4 de abril de 2019 e acabou não sendo votado e eles postergaram e até agora em novembro era para ter sido também votado e ainda não foi, que o Congresso Nacional, ele não votou, tá? Então era a regulamentação, né? Esse projeto de lei trata da regulamentação do ensino domiciliar. E isso ainda não aconteceu. Os pais têm perguntado muito, estão muito ansiosos. Porém, eu queria dizer para os irmãos que eu não creio que nós dependamos de regulamentação do governo ou não. Eu não creio, tá? Eu creio sim que nós devemos nos colocar numa posição de fazer tudo o que nós tivermos que fazer, porque nós temos as orientações para realizarmos aquilo que tem que ser feito,
tá? Porém, os irmãos ainda estão muito interessados nessas questões, tá? Aqui é o projeto de lei na íntegra, mas ele ainda não foi organizado, tá? Muitas das vezes eles vão ler ainda os relatores, eles ainda vão estudar, e isso ainda está acontecendo. Acontece que nós temos aqui um dado muito interessante, deixa eu ver. Ah, sim, eu marquei aqui o seguinte, ó. No artigo 1º, ela diz assim: esta lei dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar no âmbito da educação básica. Eu vou pular aqui, tá, esses parágrafos, e vou tratar aqui, olha. O artigo 2º, os pais ou os responsáveis legais têm prioridade de direito na escolha do tipo de instrução que será dada aos filhos. Parágrafo 1º, é plena a liberdade de opção dos pais ou dos responsáveis legais entre a educação escolar e a educação domiciliar nos termos do disposto desta lei. Então, essa regulamentação vem a dar o quê? Liberdade para os pais escolherem. Agora vamos ver se os pais poderão escolher mesmo, tá? Mesmo com a regulamentação. No artigo 4, a opção pela educação domiciliar será efetuada pelos pais ou pelos responsáveis legais do estudante, formalmente, por meio de plataforma virtual do Ministério da Educação. Não adiantou nada. Só vai tirar a influência dos amigos, né? Vamos continuar. Aqui, no parágrafo único do artigo 5º, diz assim: o registro será realizado conforme ato do Ministério da Educação e fará parte da supervisão da educação domiciliar. Artigo 6º, o estudante matriculado em educação domiciliar será submetido para fins de certificação da aprendizagem a uma avaliação anual sob gestão do Ministério da Educação. Queridos, Herodes não morreu. Você acha que Roma vai perder o controle assim? Vamos lá. Artigo 9º. O Ministério da Educação regulará a cobrança de taxa para fins de custeio das avaliações e estabelecerá as hipóteses de isenções de pagamento. Queridos, tem critérios. Artigo 10º. Caberá aos pais ou aos responsáveis legais, durante o processo de ensino e de aprendizagem, monitorar de forma permanente o desenvolvimento do estudante conforme as diretrizes nacionais curriculares. Queridos, é isso que vocês querem para os seus filhos? É essa educação domiciliar que vocês pretendem para os seus filhos? Essa educação domiciliar, ela é muito válida para os pais que não conhecem a verdadeira educação, que não são cristãos ou que são cristãos meio convertidos. Artigo 13º. Os pais ou os responsáveis legais perderão o exercício do direito à opção pela educação domiciliar nas seguintes hipóteses: quando o estudante for reprovado em 2 anos consecutivos, nas avaliações anuais e nas provas de recuperação. Quando o estudante for reprovado em 3 anos não consecutivos, nas avaliações anuais e nas recuperações. Terceiro, quando o aluno injustificadamente não comparecer à avaliação anual de que trata o artigo 6º. Ou, quarto, né? Enquanto não for renovado o cadastramento anual na plataforma virtual, nos termos do disposto do artigo 4º. E aqui, ó, os pais ou os responsáveis têm a obrigação de 1. Matricular seus filhos ou seus pupilos na rede regular de ensino, ou 2. Declarar a opção pela educação domiciliar nos termos da lei. Queridos, nós vamos ter que ser supervisionados por agentes do governo dentro do nosso domicílio. Então não há por que a gente querer essa lei. Então, queridos, nós precisamos nos fortalecer na fé que o nosso Senhor nos doou.
Não é a fé de Jesus? Olha, aqui tem o depoimento de uma mãe que não declarado cristão, não. Pura e simplesmente, ela, por amor à educação dos filhos, o que ela fez? Ela matriculou-se num curso de pedagogia e atrás da casa dela tem uma escola pública. E lá ela foi fazer os... Ela pediu à escola uma oportunidade de fazer... Quando você está fazendo conclusão de curso, agora me fugiu. O estágio, obrigada, querida. O estágio na escola vizinha. E lá os filhos dela estavam matriculados. Mas à medida que ela vinha conhecendo sobre educação domiciliar, isso encheu o coração dela. Então ela simplesmente foi até a escola e disse assim, olha, os meus filhos não virão mais à escola. Eles ficarão em casa daqui por diante. E bastou, porque a ingenuidade dela foi muito grande. Então, o diretor da escola foi obrigado, falou assim, olha, infelizmente eu vou ser obrigado a te denunciar. Mas você pode continuar fazendo estágio aqui na escola, tranquilo. Tá? Ela foi levada até o conselho tutelar, foi a casa dela, né? E depois ela foi levada até a promotoria. E lá o juiz disse para ela o seguinte, eu estou resumidão, tá, para vocês. Simplesmente disse o seguinte, olha, você ainda não está... Ela não era formada ainda, porque estava fazendo estágio, estagiária. Então, você não tem autoridade para educar ninguém, e muito menos os seus filhos. Queridos, é você tirar o direito natural do indivíduo e dizer que um pai não tem direito de educar os seus filhos. A Constituição diz que nós temos, que a educação é dever do Estado e da família. Mas quando se trata da família, o que o Estado quer dizer é que a família tem a obrigação de matricular os filhos em uma escola. Embora o texto foi mal escrito, mal resumido, para prejuízo do governo, né? Para prejuízo da Constituição. Então, assim, os agentes adeptos da educação domiciliar se apropriam desse termo para dizer, olha, é obrigação dos pais, tá? É obrigação dos pais a educação dos filhos, porque o texto ficou mal feito, tá? Mas a intenção, a prática, é só para isso, para que os pais tenham a obrigação de matricular os filhos. Você tem que ir para o campo, porque se você ficar na cidade, o conselho tutelar bate... Ó, então, combinado que a gente não vai ver esse áudio? É só um áudio, porque ele tem 9 minutos, tá, queridos? Agora aqui, olha, são dados dos países, tá? No verdinho, são os países que adotam e autorizam a educação domiciliar, tá? Aí aqui tolera, tá? No vermelho, não tolera, e aqui no amarelinho, não, eles estão... Agora aqui, o que acontece? Na Alemanha e na Suécia está terminantemente proibido, tá? E o que também aqui no Brasil é proibido na prática, mas eles não têm regulamentação para a proibição, mas também não tem regulamentação para a prática. E daí acontece que os juízes, eles fazem o quê? Já que não tem regulamentação, então eles partem logo para o lado radical. Olha, então vocês não têm autorização e não tem, na maioria dos casos, não tem conversa. Ontem circulou aqui, entre os irmãos, no grupo, Daniel colocou no WhatsApp, uma irmãzinha que conseguiu. Quando nós chegamos aqui, na quarta-feira, tinha um caso de uma irmãzinha que estava lá, junto à promotoria, e ela pediu oração. E nós estávamos orando. Alguém soube disso? Né? Nós oramos, né? A esse respeito. E logo em seguida, não demorou muito, foi inédito. Eu não coloquei aqui, mas está no WhatsApp, tá? Aqui do grupo do... Tem também, então não sei. Não, né? Do grupo do Congresso está no WhatsApp. E ela dando o resultado. Simplesmente foi como
o juiz como o Daniel na Cova dos Leões. O leão ficou mansinho e simplesmente autorizou e mandou ele embora para casa. Mas isso é inédito, autorizou que ela permanecesse com os filhos dela em casa. Mas isso foi algo inédito, nós não temos visto isso regularmente aqui no Brasil, tá? E, olha, não, teve a primeira visita e foi imposto a ela que ela comparecesse. Mas ela não mostrou nada. Não, ela levou os trabalhos, o marido dela é uma pessoa, ele é técnico, não é técnico não, ele é formado em alguma área superior, tá? Mas disse que o juiz ficou encantado com o depoimento deles. E assim ele simplesmente mandou eles embora para casa e não deu assim um resultado negativo que ela temia. Então, queridos, aí aqui nos Estados Unidos nós temos alguns estados onde há regulamentação, tá? Que não exigem nenhum requisito de cadastro, nem avaliação periódica, nem contato dos pais para começarem a praticar a educação domiciliar. Isso é o ideal. É onde os pais optem e que eles não sejam importunados de forma alguma. Então, nesses estados, tá? Coloridos de verde. Agora, nos estados amarelos claro, estados com pouca regulamentação, requerem que os pais apenas enviem uma notificação de opção pela educação. Envia para o órgão competente e aí, nesse caso, eles podem fazer tranquilamente. Não, nos Estados Unidos, olha o mapa. Aí aqui, nesse amarelo, isso aqui é para vocês sonharem, tá? Aí aqui, no amarelinho escuro, diz assim, estados com regulamentação moderada, o que eles requerem? Que os pais enviem a notificação de opção, notas de teste ou avaliação profissional de um profissional do progresso do aluno. Tá? Então tem que ter alguém escolhido pelos pais acompanhando a criança, tá bem? E aqui no vermelho, estado com forte regulamentação, que exige que os pais enviem os testes, aí eles precisam ir em locais já pré-determinados para fazerem os testes, etc, etc. Tá? Agora aqui é o histórico de propostas legislativas no Congresso Nacional a favor da educação domiciliar aqui no Brasil. Desde 1994 até 2019. São 25 anos, tá? Em que tramitam no governo projetos de lei, propostas para a regulamentação de educação domiciliar. Mas do jeito deles não interessa pra gente. Claro, mas eu estou alertando vocês porque o tempo é pouco, porque eu poderia deixar isso só para o final, né? Poderia deixar vocês assim confortáveis, depois no final eu puxaria o tapete. Mas pelo tempo, então, é essa mesma conclusão que a gente precisa tirar. Agora, duas apenas, todas essas, já foram encerradas, já estão arquivadas, tá? Agora, essas duas ainda estão tramitando, tá bom? Esse aqui é o do senador Fernando Coelho, tá? E o outro, quem enxerga aqui para mim, por favor? Esse daqui é da deputada, né? Deputada é o que tem o apoio da Damares e do Bolsonaro, tá bom? Então, esse último aqui. No entanto, nós ainda não temos resposta nenhuma, tá? Mesmo teve aquele momento lá do sobrestamento que foi, até a ministra foi chamada a atenção, porque a maioria não aceitou que pudesse, a maioria, eu digo, daqueles que tinham que atender o sobrestamento, ou seja, serem moderados no trato com os pais quando fossem chamados aos conselhos tutelares. Tá? Porque os pais eu não sei se tem algum pai aqui que pratica educação domiciliar, que já foi chamado para conversar com o conselho tutelar, se já teve visitação do conselho tutelar em suas casas. Ela foi na minha casa só porque minha filha de 5 anos faltou aula. É verdade. Então, nesse caso, agora eu gostaria de deixar, são 5 minutos, né? 5 minutos desse vídeo do Jefferson, porque eu achei ele muito importante. Eu não sei se alguns pais aqui já viram, nós fizemos o corte só relacionado. O nome desse vídeo aqui é Salvem a Sua Família, né?
em um dos artigos que ele publica, na realidade, um documento da 4ª Conferência da Unesco. Para quem não sabe, a Unesco é o braço da ONU responsável pela ciência, pela cultura e pela educação. E então ele vai dizer aqui o seguinte, que o ensino da ética, ou como eles chamam de ética revolucionária ou nova ética, deve veicular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para a outra. Então, o que esse texto está dizendo? Que para levar a cabo os propósitos dessa revolução ética, eles precisam bloquear ou neutralizar a transmissão de valores ou a tradição, como já comentamos aqui, de uma geração para outra. Pergunto, qual é a principal instituição responsável por fazer essa transmissão valorativa de uma geração para outra? Que instituição é essa? A família. Então, o que eles estão dizendo? Que eles precisam bloquear a influência das famílias na vida, especialmente de crianças, jovens e adolescentes. Como eles fariam isso? Eu vou citar um exemplo para vocês. Lá no Brasil, no ano de 1961, foi promulgada a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. É a lei que regula todo o sistema educacional no Brasil. Nesse ano, as crianças eram obrigadas a frequentar a escola apenas a partir dos 7 anos de idade. No ano de 1996, foi promulgada a 3ª LDB, que é o resumo da Lei de Diretriz e Base. A partir de então, todas as crianças do Brasil são obrigadas a serem matriculadas e frequentarem as escolas a partir dos 4 anos de idade. Pergunto, qual será o objetivo? Será que o Estado ama tanto assim as nossas crianças que querem prepará-las para serem bons cidadãos, desenvolvidos especialmente moralmente, intelectualmente, com valores éticos e etc., como aqueles que nós cremos? É claro que não. Um psicólogo da educação, chamado Jean Piaget, fazendo estudos de observação do comportamento de bebês e de crianças, chegou à seguinte conclusão. Uma criança desenvolve a sua personalidade entre os 2 até os 7 anos de idade. Ou seja, essa é a faixa etária onde a personalidade da criança está sendo moldada, amadurecida. Para quem nunca leu o que Ellen White escreveu sobre educação, orientada não por acadêmicos, porque ela nunca estudou pedagogia, licenciatura e afins, mas orientada pelo próprio Deus, que é o maior educador que existe no universo, ela então diz o seguinte: uma criança nunca deveria conhecer uma outra escola, senão um lar, e outros professores, senão os pais, até pelo menos 8 anos de idade. E eu me pergunto, da onde isso? Orientação de Deus. Por que razão? Porque ela sabe, ou melhor, Deus sabe, que essa é justamente a faixa etária onde a criança está sendo amadurecida, onde o cérebro dela está sendo preparado para aprender os valores que vão nortear todo o restante da vida dela. A conclusão, portanto, que esses ideólogos chegam, esses revolucionários chegam, é que uma criança, quando ia para a escola com 7 anos de idade, já tinha valores muito solidificados, de tal forma que era difícil mudar as concepções de vida de uma criança. Conclusão: tragamo-las mais cedo para, assim, dessa forma, trabalhar com a mente e o caráter delas de maneira mais suave, mais sutil. E é isso que está acontecendo. Bom, ainda aqui falando do documento, ele conclui dizendo que, por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. E aí seja bem-vindo ao mundo de Hollywood, da Walt Disney e de tantas outras produções do Cartoon Network, Discovery Kids, que já estão trabalhando com essa nova visão ideológica onde eles querem revolucionar a ética e os valores das nossas crianças. Então, queridos, já deu para perceber, porque nós já tivemos todo um estudo mais aprofundado anteriormente com a irmã Cleuma e vimos que há todo um planejamento para neutralizar a educação dos nossos filhos. É claro que quando eles desenvolvem
esses planos educacionais, não quer dizer que os professores, eles são chamados e dizem assim, olha, vamos fazer assim para contrapor a educação domiciliar adventista. É óbvio que não. Nós temos que saber ler nas entrelinhas as intenções, certo? Deus o bendiga, um abraço. É a ADRA com a missão de estimular em todo o mundo que os pais coloquem os seus filhos nas escolas. Agora vamos avançar? Agora ouçam. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione, ad essere protagonista di questa aliança. Queridos, vocês entenderam? Nós entendemos o que aconteceu aqui? Então, há um pacto global de educação, para a educação, encabeçado pelo Papa. E a ADRA, ela já está predisposta a participar de uma campanha aparentemente independente, como se fosse, né, a igreja estimulando a educação de todas as crianças. E o que o Papa vai fazer agora é colocar em prática aquilo que está escrito no Laudato Si, né? Na encíclica de 2015. Então, houve um plano de 5 anos para, a partir de então, começar a pôr em prática, certo, queridos? Não vou discorrer muito, porque a irmã Cleuma falou muito bem, tá? Ela trouxe um vasto material aí, mas vamos pensar aqui, ó, a verdadeira educação. Então Manoá orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Juízes 13, 8. Em outras versões, ele pergunta assim, qual será o modo de viver do menino? A quem nós devemos perguntar como será a educação das nossas crianças? Ela estava perguntando ao anjo do Senhor. Aí aqui eu peço que os irmãos reflitam qual foi a educação de Moisés. Isso aí ainda trata da educação de Moisés, eu vou falar, mas vocês vão ter acesso. Agora, a infância de Jesus. Aqui está no livro Infância de Jesus, página 29. Vida de Jesus. Jesus passou a infância em uma aldeia nas montanhas. Como filho de Deus, poderia ter escolhido qualquer lugar da terra como seu lugar, mas ele escolheu um lugar nas montanhas. Qualquer lugar seria honrado com sua presença, mas ele não escolheu os lares ricos ou os palácios dos reis. Antes escolheu viver entre os pobres de Nazaré. Jesus quer que os pobres saibam que ele compreende suas provações, sofreu tudo o que eles têm de sofrer, por isso simpatiza com eles e pode ajudá-los. E aí vai, olha, aqui embaixo, olha, sua mente era brilhante e ativa, era rápido na percepção e na capacidade de reflexão. E sabedoria estavam além de sua idade. Embora os modos fossem simples e infantis, crescia em inteligência e estatura como as outras crianças. Mas Jesus não era semelhante às outras crianças. Seja no caráter, no comportamento, na disciplina, ele não era como as outras crianças, porque ele tinha uma educação que fazia a diferença. O papel da família na educação cristã é o exemplo de Timóteo, não é, irmãos? Então, quem eram as pessoas responsáveis pela educação de Timóteo, né?
Na formação de bons cristãos, é necessário que a família participe ativamente da educação de seus membros. Na formação cristã, isso é ainda mais necessário, visto que somos impulsionados ao pecado constantemente. A família é vital para uma boa formação cristã. Então, queridos, se a criança ela está longe da família, e são horas, existem famílias e escolas também que oferecem educação integral. Outros que oferecem educação em internatos. É contra, isso é anticristo. Observe Timóteo, a quem o apóstolo Paulo estimava tanto. Timóteo teve a graça de ter uma avó e uma mãe que conheciam as Escrituras e zelaram por educá-lo desde cedo nos caminhos santos de Deus. Paulo lembra que a fé de Timóteo primeiramente foi observada por sua avó e sua mãe, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. 2 Timóteo 1:5. Agora, eu gostaria de deixar em destaque, porque ainda tem muitos pais com dúvidas, tá? Que dizem assim, quando começa a educação da criança? A educação da sua criança começa quando você pensa em gerar um filho. Na realidade, a educação da sua criança começa com a sua própria educação. E se você tem que fazer uma triagem na educação que você teve e zerar pontos que são contrários à formação da verdadeira educação, faça isso antes de ter os seus filhos. Ah, mas não teve tempo. Então vamos fazer agora. Vamos pedir as reformas que forem necessárias, certo? E aqui ela fala sobre os primeiros 8 ou 10 anos, tá? As crianças não devem estar encerradas muito tempo dentro de casa, nem se deve exigir que se deem a um estudo aplicado antes que haja estabelecido um bom fundamento para o desenvolvimento físico. Para os primeiros 8 ou 10 anos de vida de uma criança, o campo ou o jardim é a melhor sala de aula, a mãe é o melhor professor, a natureza o melhor livro. Mesmo quando a criança tem idade suficiente para frequentar uma escola, a sua saúde deve ser considerada de maior importância do que o conhecimento dos livros. Deve ser rodeada das condições mais favoráveis, tanto para o crescimento físico como para o mental. Educação, página 208. É necessário que os pais que queiram fazer a verdadeira educação leiam esses livros sobre educação que nós temos, que são riquíssimos e instrutivos e nos dão o passo a passo do que devemos fazer. Então, queridos, esse é um assunto muito extenso, tá? Muitíssimo extenso. Eu só quero que os pais, que vocês que pretendem ter filhos ou que já os tenham, não importa a idade que tenha, mas que vocês tenham a fé de buscar. Nós somos o povo do livro, nós temos uma literatura vasta. Onde é que está? Tá. Só que eu não vou enxergar. Pede a Ariel para ler para mim. Eu queria também deixar para os irmãos, porque ela não está encontrando aqui, o tempo já está acelerado, tá? Então, ela vai ler, quando não há possibilidade, o governo de uma localidade ou de um país não permite que as nossas crianças sejam educadas em casa, olha o conselho. Isso é Ellen White falando. Trabalhar como para salvar a vida dos filhos. Em alguns países, os pais são obrigados por lei a mandar os filhos à escola. Nesses países, na localidade onde há igrejas, devem-se estabelecer escolas, mesmo que não haja mais de 6 crianças para frequentá-las. Então, qual é a orientação que nós temos? Que as famílias se reúnam em pequenos grupos e que promovam pequenas escolas. Tá? Pequenas escolas com mínimo de criança são... Queridos, é possível. É possível. Nós vamos responder isso agora na mesa redonda, tá? É possível. Hã? Vai ser durante o almoço. Durante o horário de almoço, a gente vai ficar aqui disponível para conversar, porque não vai dar tempo.
Então, queridos, enquanto nós não estamos colocando em prática as pequenas escolas, então, nós temos uma equipe de pedagogos, tá? Somos em 3 pedagogos e nós estamos propondo uma plataforma de apoio aos pais de educação domiciliar. Já os estamos atendendo à distância. A missãoeda.com.br. Tá? Nós damos suporte pedagógico de acordo com a Bíblia, Espírito de Profecia e a verdadeira educação. Então, o que nós fazemos é preparar através da Bíblia, tá? Nós temos estudos para linguagem e vocabulário, matemática, história, geografia, fisiologia, a educação do corpo, tá? E outros temas mais. Então, nós extraímos dos textos bíblicos e transformamos isso em sistematização, como a irmã Clema estava falando aqui atrás, de acordo com o livro do Sutherland, tá? Estudo sobre educação. Então, nós estamos seguindo aquela cartilha e promovendo este material, tá? Então, depois os irmãos podem entrar no grupo, tá? Qual é o endereço do grupo? Tá, fala com a Carol, tá bom? Se vocês quiserem entrar no grupo e que vocês quiserem saber mais a respeito da nossa proposta, nós somos servos do Senhor. Eu sou uma mãe, tá? Que sempre prezou pela educação dos filhos, tá? Meus filhos estão aqui e eles hoje também são missionários da educação e eu desenvolvi um lema. Eu sou pedagoga e psicopedagoga por profissão, porém missionária da educação domiciliar por convicção. Amém? E outro, nós temos sim uma escola que está encerrando agora, no dia 13 de dezembro, está encerrando as suas prestações de serviço, depois de 19 anos de trabalho ininterrupto, com poucas famílias, tá? Nossas turmas tinham no máximo 10 crianças. Nós oferecemos educação com uma proposta similar, mas não ainda tão perfeita como eu sei que o Senhor está fazendo agora, através de vocês, e que nós queremos apoiar e poder participar, tanto quanto for necessário o nosso auxílio. Porém, essa escola hoje está encerrando porque nós estamos partindo mais adiante. Agora os meus filhos vão poder prestar serviço aos irmãos e ao mundo a respeito da educação que eles receberam durante o longo da vida deles, tá bom? Então, a nossa escola, ela só foi aberta para que a minha filha pudesse não passar pela mão de professores. Então, eu e meu esposo pretendemos o quê? Ora, já que nós não queremos que ninguém eduque os meus filhos, então vamos abrir uma escola para que a nossa filha possa ser educada nessa escola. Tá? Isso aconteceu durante 19 anos. Minha filha nunca frequentou escola regular, estudou sim na nossa escola que era regulamentada, oficializada, mas nós tivemos uma particularidade em trabalhar sempre com a Bíblia, tá? E os nossos filhos hoje, eles são servos do Senhor. Tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui o resultado de uma educação que se prostra diante do Senhor. Tá, queridos? E eu pretendo muito, muito que os filhos de vocês tenham também, tá, essa graça, essa bênção de poder serem feitas pessoas com caráter cristão e caráter de servos nesse mundo que já não tem mais nada para nos oferecer, certo? Então, meus amores, aqui também nós vamos deixar aqui à disposição para vocês darem uma olhada no material. Não está aqui para todas as idades. Nós temos feito materiais apropriados para crianças de 2 anos até 14 anos, tá? Sim. Mas essas perguntas, para regulamentar a situação da criança, depois vocês podem fazer para nós em particular. Onde nós estivermos aqui, vocês podem sentar e nós estamos à disposição o tempo que for necessário, tá bom? E vocês podem procurar lá no site, tá? missãoeda.com.br. Tudo bem? E também podem pedir para serem adicionados no grupo do WhatsApp.
para tirar dúvidas posteriores. E nós vamos marcar também uma live, não temos a data ainda, mas no grupo nós vamos marcar uma live para a gente poder conversar e tirar a dúvida de todos os pais que nós temos também atendido no Brasil inteiro e também aqueles que estiverem interessados aqui. Tudo bem? Então, olha, sou grata a Deus, tá? Por nós podemos ter tido esse contato. Foi corrido, o frio está muito grande. Então, louvemos e adoremos o Senhor. Vamos orar? Para o almoço já não? Não? Tá. Então, vamos nos ajoelhar e orar. Ó Santo Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que não somente a tempestade se aproxima, como ela já está em plena tormenta, Pai. Mas nós estamos aqui para nos colocar à Tua disposição, como pais, educadores, ó Deus, para devolvermos os nossos filhos ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e para que nós possamos viver contigo, Senhor, em adoração, e os nossos filhos conosco, ó Deus, de eternidade em eternidade, aprendendo do Mestre dos Mestres todas as maravilhas que o Senhor tem para nos ensinar. Deus, eu entrego cada pai, cada família, cada mãe, ó Deus. Ó Senhor, cada um daqueles que talvez já estivesse até desestimulado, já estivesse, Senhor, ó Deus, enfraquecido, mas que o Senhor possa fortalecer neste dia e possa dar a eles, ó Pai, todas as ferramentas que eles necessitam para assumir definitivamente a educação dos seus filhos, para devolvê-los ao Senhor com graça, em nome de Jesus. Amém.